Deixa eu gravar no Instagram. Tá gravando já. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Caminho de Luz para essa nossa atividade. Primeiro agradecer ao Caminho de Luz que mais uma vez nos recebe. Muito obrigada aqui na pessoa do Dionei. Nos recebe nessa casa que tanto tem acolhido o movimento espírita. E agradecer a cada um de vocês que aceitou estar aqui para buscar conhecimento, né? Que é isso que a gente tem feito na nossa vida, porque o conhecimento é o que vai nos liberta de tanta coisa e nos ensina tanta coisa também. Esse curso já vem sendo pedido há algum tempo pelas pessoas do nosso movimento e hoje conseguiremos realizá-lo. Agradecer ao Marcelo e ao Albertina que prepararam essa atividade também. Nossa preocupação enquanto movimento é a fidelidade aos princípios da doutrina, porque quando nós nos colocamos numa tribuna, não é o meu pensamento que interessa as pessoas, é o que a doutrina nos traz, é o que interessa a nós e a todos. Então eu desejo que essa tarde seja muito produtiva, que seja agradável, que vocês gostem de estar aqui, como nós estamos felizes em recebê-los. Queria chamar o Cláudio Omar para fazer a prece em nome do Caminho de Luz e para nos convocar para essa tarde que vai ser muito proveitosa. Ela chegou. Chegou? Não, vai chegar. Então tá bom. O meu boa tarde a todos, é uma alegria receber cada um de vocês em nossa casa e, como é de conhecimento de todos, antes de qualquer atividade dentro da casa espírita, nós costumamos fazer uma oração. Estou falando para quem já entende da coisa, mas faz parte do processo. Então eu queria convidar nesse momento para que todos nós, verdadeiramente, uníssemos os nossos pensamentos, elevando ao Mestre Jesus, esse divino amigo de todas as horas, e a Deus nosso Pai, essa criatura de amor infinito. Deus Pai de amor e de bondade, neste instante, Senhor, desejamos elevar a Ti os nossos sentimentos, de profunda gratidão, Pai amado, por conceder a cada um de nós de estarmos reunidos na tarde de hoje, para nos envolvermos um pouco mais, Senhor, em torno da mensagem do Mestre Jesus e da divulgação da sua mensagem consoladora para todos nós, para toda a humanidade. Pedimos-te mesmo, Pai amado, que nos inspire na tarde de hoje e que a espiritualidade amiga possa agir em cada um de nós, dilatando a nossa capacidade de compreensão e de discernimento, para que possamos nós bem assimilarmos as mensagens que hão de ser transmitidas nesse encontro. E assim, Pai amado, com esse desejo sincero, verdadeiro, da parte de cada um de nós te agradecemos por aqui estar e pedimos-te, Senhor, a permissão a Ti, Pai amado, e toda a equipe espiritual que aqui se faz presente, para darmos por iniciada a atividade de estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos, boa tarde a todos. Então, sem mais delongas, vamos ao trabalho pelo qual nos reunimos nessa tarde, que é justamente divulgar essa doutrina, porque o Espiritismo veio ao mundo para transformar o mundo, começando pelas consciências das pessoas. Nós conhecemos a doutrina pela evangelização, pelo estudo e pela palestra. Mas tanto a evangelização quanto o estudo é resultado pela palestra, que conheceram a doutrina, se tornaram simpatizantes dessa doutrina. Então, realmente, a atividade mais importante de uma casa espírita é criar simpatizantes, através da exposição doutrinária, através dos palestrantes. Então, nós desejamos que todos realmente, ao final desse trabalho, se incentivem, sintam vontade de começar esse trabalho. Estou vendo aqui também muitas carinhas conhecidas, que já fazem esse trabalho de exposição há muitos anos também.
é muito importante a presença de todos, esses já trabalhadores mais antigos da exposição, porque incentiva os novos, se sentem mais seguros também com a presença deles aqui nessa casa. Então, para os trabalhos, então, nós convidamos a Albertina e o Marcelo também, que já faz esse trabalho há algum tempo, trabalho bastante interessante e que seja útil para todos nós. Então, a palavra fica, então, com a Albertina e Marcelo, fique à vontade. Uma boa tarde a todos e que a paz do Divino Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga nos ampare e inspire nesta tarde. Nós vamos tratar hoje não de uma exposição doutrinária, mas vamos refletir sobre as nossas exposições doutrinárias. Queremos agradecer a presidente da URI 15, a Deise, e ao Dilnei, por nos oportunizar esse momento de servirmos também dentro dessa doutrina abençoada que conduz as nossas vidas hoje. Pois bem, nós começamos com este pensamento que está no livro Alice no País das Maravilhas. E é uma resposta que é dada por um dos personagens, a Alice. Ela faz uma pergunta e esse personagem, não sei se é o Dilata, ou eu não me lembro mais, mas a frase ficou gravada. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer lugar serve. Lewis Carroll. E é verdade. Isso em qualquer atividade da nossa existência. Se nós não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos o que queremos atingir ao final, qualquer coisa que a gente faça serve, ou não serve. Então a importância do planejar, do saber qual é o objetivo daquilo que eu faço. O que eu faço significa. É muito importante em qualquer atividade humana, principalmente na que nós estamos falando de espiritismo, na doutrina espírita. Como a Deise disse, fazer uma exposição doutrinária não é se apossar do microfone e de uma tribuna e falar o que der na telha, desculpa a expressão, o que der na telha. Não, isso exige de nós muita responsabilidade, muito estudo, muita consciência daquilo que se está fazendo. Então esse é um primeiro ponto que nós deixamos para reflexão. Então o nosso objetivo hoje à tarde é contribuir para formar novos expositores e para que os expositores, assim antiguinhos como eu, também reflitam sobre as nossas práticas. Porque no fim a coisa vai ficando tão automatizada que nós já não paramos mais muito. E é importante que nós nos avaliemos frequentemente. E nesse aspecto, eu vou abrir um parênteses aqui, a pandemia cumpriu um papel muito importante. Porque eu nunca gostei de estar assim exposta na mídia, não tenho redes sociais, não tenho nada. Mas um dia eu pensei assim, meu Deus, eu estou pedindo para os expositores fazer exposição doutrinária e a diretora, na época, a diretora do departamento, não faz. Aí me senti no dever de também colocar a minha face lá diante da câmera, né? E aí, passado um tempo, a gente se escuta. Eu nunca fui em seguida olhar. Eu deixei passar uma semana, às vezes até um mês,
E ele disse, eu vou ver o que eu falei naquele dia. E nós vamos observando coisinhas miúdas que nós precisamos mudar enquanto falamos. Porque tudo em nós fala. Tudo em nós diz alguma coisa. Então, eu, desde professora, é mania de professor, aponto o dedo. Tá certo isso? Não tá. Mas é uma coisa que de vez em quando acontece, né? Às vezes eu faço com os dois. Tem que corrigir. E a gente só se corrige quando alguém, às vezes, amorosamente chega e diz, Albertina, tu tá fazendo isso, não faz mais. É importante que tenhamos alguém que possa nos alertar quando fazemos alguma coisa, sobretudo quando é contrário à doutrina dos Espíritos. Então é esse o nosso objetivo. Esta introdução, ela foi adaptada do Portal Espírita e diz que o Espiritismo é uma doutrina intelecto-moral e que vem para contribuir com o progresso intelectual e principalmente moral do ser humano. Uma das formas de nós promovermos esse desenvolvimento é através da exposição doutrinária. As pessoas vêm à casa espírita movida por diferentes fatores, mas elas vêm, em geral, em busca de uma palavra amiga, em busca de um conforto, em busca de uma orientação. E a casa tem que, porque a casa as paredes não falam, né? Nós temos que estar preparados para dar a orientação que essa pessoa precisa. E para isso, nós vamos trazer aqui alguns aspectos que vocês vão pensar, mas isso não é aula de português, né? A gente aprende isso em aula de português. Mas tem coisas nas aulas de português que a gente leva para o resto da vida. E aqui nós temos um primeiro item que é importante nós nos alertarmos para isso. O que é comunicação? Hoje nós vivemos a era da comunicação. O homem, a criatura humana, não fala mais só com seus familiares, não fala mais só com seu vizinho, fala com o mundo. Fala com o mundo. Mundo globalizado e que exige de nós comunicação. Não é à toa que hoje em dia existem tantas coisas que de repente a gente ouve lá no jornal, isso é fake, isso é fake, isso é fake, isso é fake, por falta de responsabilidade na comunicação. Então a comunicação é exatamente isso que está acontecendo aqui e agora. Eu sou emissor, eu estou conversando com vocês. E vocês são o receptor, aquele que ouve. Embora vocês estejam em silêncio, eu sei quem é que está, vamos dizer assim, gostando, quem é que não está muito afim, está esperando outra coisa, né? E aquele que está realmente não gostando. Professor, 40 anos, acaba fazendo a leitura dos alunos, né? Não que vocês sejam alunos, mas a gente chegava na sala de aula, né, Marcelo? E a gente sabia direitinho, a Nilceia também aqui foi professora, quem mais foi professor aqui? Só ali, o seu Jaime, você, lá também. E quando a gente entrava na sala de aula, sobretudo no curso superior,
A gente olhava para a turma, começava a conversar e a gente sabia direitinho quem estava ali para estudar, quem estava ali para fazer turismo, quem estava ali para bagunçar e por aí afora. Quer dizer, havia um processo de comunicação, mesmo que de uma das partes, de modo silencioso. Se comunicava através do gesto, através da face, através de um olhar. Se comunicava. Então, aquele que comunica, que transmite a mensagem, eu sou o emissor. Aquele que recebe a mensagem é o receptor. E há uma interação entre os dois. Quando essa interação não ocorre, é porque houve algum problema. Houve um ruído na comunicação, a comunicação não interessa a quem está ouvindo, teve um barulho, enfim, alguma razão há. Ou a pessoa que está ouvindo não entende nada daquilo e aí se desinteressa, que é uma coisa que nós temos que prestar atenção também. Então, é muito importante ter em mente que quando nós estamos aqui onde eu estou me comunicando com alguém encarnado e com muitos desencarnados. Às vezes a gente esquece dos desencarnados. E como os encarnados, às vezes, ficam sem graça, ficam chateados com algumas coisas que ouvem, imaginem os desencarnados, que são irmãos nossos que sofrem, estão ali em busca de um consolo, em busca de um alívio dos seus sofrimentos e acabam não recebendo isso. Como eu disse, a nossa comunicação, temos alguns tipos, eu peguei só alguns aqui. Nós temos a comunicação verbal, que é aquela em que nós falamos, essa que está acontecendo aqui. Alguém fala, o outro escuta, depois o outro fala, eu escuto e assim vai. Então é falada, né? Só que quando nós falamos, nós temos que prestar atenção no tom que nós usamos e na intensidade. Se eu chegar aqui e falar no mesmo tom bem baixinho, vocês vão dormir. Ainda mais depois do almoço. Então é importante nem gritar e nem falar baixo demais. Essa foi uma das coisas que eu vi, uma das coisas que eu vi quando me ouvi nas lives que eu fiz. Eu falava baixo. Eu falava baixo e eu procurei ir aos poucos corrigindo isso. É bom a gente ouvir. E a intensidade da mesma forma, né? Quer dizer, o tom é a intensidade como eu falo. Falar com clareza, ter, falar o melhor possível em termos de dicção da linguagem, pronunciar as palavras inteiras corretamente. Isso é uma questão de treino também. Eu sei que tem gente que faz muito bem, que prepara a sua exposição, vai para frente do espelho, vai fazer a exposição para ela e faz muito bem, porque está treinando, né? Então, exemplos de comunicação que afetam aquilo que nós dizemos. Braços cruzados. Eu venho aqui, cruzo os braços e começo a falar com vocês. Significa o quê? Que eu não estou muito interessada não naquilo que eu estou dizendo. Ou então, o que eu botei ali? Apontar o dedo.
Porque quando a gente aponta o dedo, vocês olhem aqui. O que é isso? É uma arma. Então a gente deve evitar ao máximo. É claro que eu nunca fiz isso com essa intenção. Isso é coisa de professora que ia para o quadro no tempo do giz, assim, ó, aqui, ó. Cadê o Jefferson? Foi meu aluno. Não era assim, Jefferson? Sim, bastante. E eu disse que não. Tirei 10. Tirou 10. Então, apontar o dedo, movimentos de braços de forma descontrolada. Hoje eu estou bem comportada aqui, porque eu, em geral, falo como italiano, que não tem nada de italiano, porque o italiano fala mais com os braços do que com a voz, né? E eu falo mais com as mãos do que com a voz. Então eu tenho que tomar cuidado para não exagerar. A posição de xícara, eu botei entre aspas, porque não é uma expressão que a gente use, que a gente encontre no dicionário. A minha mãe, quando ela fazia assim, Tina, eu já sabia que vinha coisa. Que a pessoa está zangada, que a pessoa está a fim de dar umas palmadas no outro. Então, né, o Marcelo vai lá para frente e começa a falar assim, não é legal. Não é legal. Isso comunica também. Mão no bolso. Quer dizer, tudo isso reflete um desleixo, vamos dizer assim, para com aquele que está ouvindo. Como ir com uma bermuda, fazer uma exposição doutrinária, né, e outras coisas que depois nós vamos abordar também. Quando quiserem falar, por favor, é só levantar a mão, tá? A linguagem, comunicação é uma coisa, linguagem é uma aptidão que Deus nos deu para nos comunicarmos uns com os outros. E isso levou alguns milhões de anos até que nós desenvolvêssemos. É uma coisa tão maravilhosa e que às vezes é usada para coisas tão ruins. Então não sejamos nós, espíritas, que não usemos uma linguagem sadia. Não usemos uma linguagem que não seja sadia. Sejamos nós os modelos para os jovens que vão nos suceder, pelo menos a mim, um dia. E que eles, como nós, tenhamos cuidado com a linguagem que usam. Então, a linguagem é o que nos permite interagir com outra pessoa. Ela permite com que a gente se expresse e compreenda o mundo ao nosso redor. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Quando nós saímos ali na rua, vamos pegar o centro da cidade. O que nós vemos? Olhem para as lojas, assim, mente. O que tem ali? Placas, vitrines, o que mais? Pessoas. E as vitrines como é que são? Chamativas. Quer dizer, elas são organizadas de modo a atrair o cliente. Nós saímos e se nós observarmos a paisagem, eu não estou falando aqui das árvores, flores, mas do que nos rodeia. Nós vemos placas, outdoors, nós vemos pessoas, nós vemos a gente andando de carro, de bicicleta, às vezes presenciamos um acidente, uma queda.
Isso tudo comunica, nos traz sentimentos. Quantas vezes nós não precisamos comprar nada, mas vamos lá no shopping, dar uma voltinha e voltamos com 3, 4 sacolas. Por quê? Porque a linguagem que foi usada em determinada loja me afetou e eu comprei. Então, a linguagem nos afeta e nós afetamos os outros. E nós afetamos os outros. A linguagem serve, neste caso, para isso, né? E se expressa de diferentes formas. A gente pode desenhar, pode escrever, pode rabiscar, pode fazer um outdoor, fazer um cartaz. Hoje, com a linguagem artificial, que eu não uso, não sei nem o que é direito, mas mais a linguagem artificial, o homem pode aplicar. Ai meu Deus, já derrubei o cartaz aqui. A criatividade, usar a sua criatividade para o bem. E eu peço a Deus que seja sempre para o bem. Porque já tem gente usando essa linguagem para o mal. E aí vai ter que responder um dia por isso. E nós nos comunicamos aqui através da linguagem até pelo nosso corpo. Podemos falar, pintar ali, desenhar, escrever e até mesmo utilizar o nosso corpo como emissor. Ou seja, o nosso corpo fala. Não é à toa que hoje nós vemos jovens, moças, bonitas, não precisaria retoque nenhum, lá na sala do cirurgião plástico. Por quê? Porque o modelo de beleza, a linguagem da beleza, requer alguma coisa que ela não tem. E ela vai e faz, e às vezes acaba dando errado, né? Então, nós somos afetados e afetamos as pessoas com a nossa linguagem. É importante. Também temos a linguagem escrita, a linguagem escrita e que se manifesta através de uma comunicação visual. A escrita é quando nós escrevemos, é ao mesmo tempo comunicação e é linguagem. Eu escolho comunicar alguma coisa usando a linguagem escrita. Então, num livro, nós temos informação acerca de um assunto e temos a linguagem escrita. O autor escolheu dessa forma. Podia ser, hoje em dia tem o e-book, né? Podia ser um e-book, podia ser uma outra forma, ele escolheu a escrita. E a comunicação visual é dessa que nós estamos falando aqui, que ocorre através das imagens. As imagens falam. Quando eu entrei hoje aqui, eu olhei para a parede, tem um São Francisco. E esse São Francisco tem uma história para mim e para Dona Elza. Então, quando eu olhei para ele, Marcelo sabe que eu amo São Francisco, e ele me trouxe memórias muito bonitas. Isso é linguagem, isso é informação também. Observem essas duas imagens, por favor. Deixa eu ver como é que tá.
O que elas dizem para vocês? Vamos levantar a mão aqui. Quem foi que falou? Por favor. Primeiro convite. Um convite. E a segunda também é uma busca. Uma busca. Um convite e uma busca. Marcela. Pedi para botar. Tem um bloquinho ali dentro. Quem mais? A me dá a entender que a primeira mensagem é um convite de Jesus, né? Um chamado de Jesus, que remete ali à vestimenta. E ali a segunda, uma contemplação. Contemplação. Ok. Quem mais? Solidão, a segunda. Solidão, a segunda. Pode ser uma prece? A segunda. Prece, Marcelo. Solidão. Convite. A primeira é um apoio, a segunda é a busca da paz. Apoio, busca da paz. Nilce, não mandei saber teu nome. O primeiro, além de um convite, é um convite, me parece assim, universal, porque é para todos. Quem está ali. E o segundo, uma contemplação, mas num local mais restrito. Né? Ele parece estar querendo interiorizar aquilo que ele está vendo. Convite amplo, interiorização. Mais alguém? Alguém consegue juntar as duas imagens e formar uma historinha bem curtinha? Por favor. Eu diria, né, que o primeiro ali é uma apresentação de um reino. E a segunda seria o encontro do reino dentro de si. Por isso ele está num momento de introspecção. Ele está se encontrando. Está sendo feito um chamado e ele está se interiorizando para esse chamado. Um chamado de fora para um encontro para dentro. Certo, muito bom. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei, eu vos consolarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muito bom. Foi exatamente esta articulação que eu fiz. Parabéns. Vejam como as duas imagens, com certeza cada um fez a sua interpretação, cada um fez uma leitura dessas imagens. Porque nós podemos ler imagens. A gente não lê só letra. Se nós lêssemos só a letra, nós não conseguiríamos extrair o espírito da letra. Que é essa a função do estudo da doutrina espírita, do estudo do Evangelho Redivivo. Quem aqui faz o Evangelho Redivivo é extrair aquilo que está por trás da letra. Porque a letra por si só é morta. Ela está lá no livro. Enquanto ninguém abrir o livro, seja ele qual for, e ler alguma coisa, e dar algum sentido àquilo que leu, a letra está morta. Então, quando nós vamos fazer uma exposição doutrinária, eu não me lembro nem qual foi o tema que tu me deste esse mês. Tá, a espiritualidade que deu. Eu vou conversar com ela seriamente. Mas vamos supor que
o Marcelo, que é o diretor do departamento doutrinário lá do SEDAC, me desse o tema Vinde a mim, que foi citado aqui. Foi exatamente essa a articulação que eu fiz ali. Vinde a mim. Eu vou fazer essa exposição na sexta-feira à tarde, que em geral é o dia que eu faço exposição doutrinária? Não. Para fazer a exposição doutrinária, pois o Marcelo vai mostrar para vocês, é preciso que nós nos debrucemos sobre aquele texto que nos foi indicado e muito mais. E se nós nos ativermos ao texto que nos foi indicado, nós temos que, a partir daquele texto, tentar extrair o espírito da letra. O que significa aquilo? Então, quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Gente, olha que convite maravilhoso. Eu amo essa passagem. Então, esta imagem, a primeira, eu tinha certeza que eu queria trazer uma imagem do Cristo. E a segunda, eu digitei lá no Google uma imagem de uma pessoa triste. E apareceram várias, eu resolvi escolher aquela ali. Vamos supor que ela esteja triste, que ela esteja desanimada e que ela está ali pensando na vida, o que ela vai fazer? E o Cristo chega para ela e diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Não está certo? Tá. Porque Ele nos diz isso todos os dias. Nós é que parece que tapamos os ouvidos e não ouvimos. Não temos ouvidos de escutar, nem olhos de enxergar. Que é diferente. Então, aqui nós temos um exemplo do que é linguagem. Não está escrito nada ali, mas nós podemos ler. Podemos ler. Da mesma forma que aquele que vai nos escutar na casa espírita. Ele também pode fazer outras leituras que não aquela que nós estamos falando. Isso é muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? E aí nós temos os tipos de linguagem. Temos a linguagem chamada linguagem formal, que é aquela que nós aprendemos na escola, né? Quem estudou segundo grau, que fez faculdade, nós aprendemos na escola e que, na medida do possível, seguem as normas da língua portuguesa, do idioma. Por que eu digo na medida do possível? Quantos têm formados em letras aqui? Dois. Os outros têm obrigação de dominar a gramática da língua portuguesa? Não, né? Agora, nós temos que ter a preocupação de nos prepararmos da melhor maneira possível para que a nossa linguagem atenda
tanto aquela pessoa que não estudou quase nada, quanto o doutor que está lá assistindo a exposição doutrinária hoje. Porque eu sou espírita há mais de 40 anos, dentro da religião católica, e era praticante daquela de carteirinha. E aí foi para o espiritismo. E aí, daqui a pouco, um dia eu estava assistindo palestra, hoje quem vai comentar o Evangelho é você. E por aí foi. Adiantou alguma coisa ter feito doutorado? Não. Só tinha mais facilidade para me comunicar. Mas eu não sabia nada de espiritismo. Eu tive que aprender, como cada um aqui aprende e aprendeu e continua aprendendo. Nós nunca vamos estar prontos em espiritismo. Não nessa encarnação. Temos muito a aprender. Aqui eu acho que é eu, o Marcelo, seu Jaime também, estamos no Deise. Quem mais está fazendo Evangelho Rede Viva? A Cristina, desculpe, Cristina. Ah, você também. Então temos 5 aqui, 6. E a gente, quando começa a estudar o Evangelho de Vivo, as coisas se abrem de uma forma, gente, que tem dias que eu paro e penso assim, meu Deus, eu achei que eu sabia alguma coisa. Não sei nada. Porque tem tudo ainda a saber. Quando nós pensamos assim, são 27 livros, o que constitui o Novo Testamento. Nós estamos no 4, né? No 4º livro. E aí eu sempre peço a Deus, me dá mais um tempinho que eu quero estudar mais um livrinho, mais um livrinho. Aí a gente percebe que falta tanta coisa ainda. Então nós não podemos nos contentar com aquilo só que vem pronto. Vamos em busca de outras coisas também. Vamos ouvir outras pessoas falando sobre determinados assuntos. Não para copiar, para plagiar, não. Para que a gente possa abrir um pouco mais o nosso entendimento e não ficar restrito à letra que está ali naquele texto. Então, essa linguagem formal, né? A gente deve utilizar a linguagem formal numa exposição doutrinária, sim. Nós não vamos para a exposição doutrinária falar gírias, falar palavras de baixo calão, palavras grosseiras, ou contar piada. Não vamos fazer isso na exposição doutrinária. Nós podemos até brincar, às vezes, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que diz. E a juventude que está entrando no movimento espírita, graças a Deus, que elas sejam bem orientadas nesse sentido. Uma coisa é estar lá num grupo de jovens, na casa espírita ou na casa de um deles, né, brincando, conversando, enfim. Outra coisa é quando vai fazer a leitura, por exemplo. Ele tem que saber da responsabilidade que é subir nessa tribuna. Ele tem que saber. Ele tem que saber da responsabilidade que é chegar ali nessa tribuna e falar de algum assunto.
Isso é muito importante. E nós, que somos a geração mais antiga, para não dizer mais velha, temos o dever de orientar esta geração que está chegando. Pode me chamar de quadrada, de outras coisas, que já é da época do dinossauro, mas tem algumas coisas que não caem de moda. Não caem. Educação é uma delas, respeito é outra, e por aí afora. Tem muitas coisas que não caem de moda. E temos a linguagem informal, que é aquela que nós usamos em família, por exemplo, né? A mãe chega em casa, encontra o bebezinho, vai brincar com o bebezinho, vai imitar ainda aquela linguagem de bebê. É como eu fazia, como muitos é que faziam. Ou, se estamos lá num grupo entre amigos, nós não vamos usar aquela linguagem extremamente formal para um amigo que chega à nossa casa. Vamos usar uma linguagem que não seja agressiva, que não seja desrespeitosa, mas informal. Ela não está muito presa às normas da língua portuguesa. E uma coisa interessante é que essa linguagem informal, ela está muito ligada, como está colocado ali, a grupo social, a região geográfica. E dependendo do lugar, ela sofre determinadas variações. Então, tem algumas palavras, por exemplo, que são ditas aqui sem problema nenhum. Mas se disser lá no Nordeste, o cara é morto. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Porque nem sempre são só tubarões que estão ali assistindo a exposição doutrinária. Tem gente que vem de outros lugares, morar aqui na cidade, ou que está em visita. E às vezes, sem querer, a gente acaba agredindo essas pessoas. Agora aqui tem uma brincadeirinha com vocês. Nós, se vocês hoje, quando chegarem em casa, eu nem vou dizer o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional, William Bonner, é muito certinho. Mas coloquem, quem pode, na Globo News e assistam por um tempo o jornal. Sobretudo, quando eles chamam alguém que está na rua para dar uma notícia, e aí a pessoa fala: isso aqui acontece lá. Chega a me doer os ouvidos, porque uma coisa é alguém que nunca teve a oportunidade de saber o que é isso, mas é alguém que se diz jornalista, que tem uma obrigação de usar a linguagem formal, culta, dizer a nível de é demais. É demais, gente. A nível de não existe. Ponham isso na cabeça. A nível de deletem. Não existe. A expressão adequada é em nível de. Então, em nível de doutrina espírita, nós já avançamos muito. Não a nível de doutrina espírita. Que nível, o nível é do rio, é uma medida. Então, em nível de.
quando eu quero dizer em relação a, em termos de. Ou então troca a expressão, se está na dúvida, troca a frase, faz de outro jeito. Tinha uma propaganda que dizia, não sabe como escreve? Escreve com bique. Eu nunca me esqueço disso. Escreve com bique. Outra coisa. Eu quero que vocês preencham para mim essas duas frases ali. Como ao encontro, ficou fraquinho, né? E de encontro. Tem duas frases ali. Aí depois eu vou ver como é que eu vou saber como é que fizeram. Ao encontro e de encontro. Tem duas frases. Não vale colar e me falar com a amiguinha. É bem a professora Albertina que está aqui agora. Eu posso falar, né? Não, vamos deixar alguém estar quietinho. Quem não falou nada ainda? Por favor, é que a moça começou não? Marlene. Marlene. De encontro. Qual? De encontro. O Espiritismo vai de encontro nessa fala. Tá certo? Quem acha que tá certo, levante a mão. Gente, de encontro é contra. De encontro significa contra, contrário a. Então, o Espiritismo vai ao encontro desta fala do Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É ao encontro. Ele é favorável a isso. Agora, alguns princípios da doutrina espírita vão de encontro, ou seja, eles diferem, contrastam, são contra. Então, ao encontro igual, de encontro diferente. Isso é muito comum. Outro dia eu ainda estava ouvindo uma exposição aqui, na região, e isso aqui aconteceu. E às vezes a pessoa vem com uma fala maravilhosa e coloca lá um de encontro e acabou com tudo isso. Outra coisa, meio e meia. Como é que preenche aquelas frases ali? Vamos levantar a mão. Você? Ela está meio esquisita e era meio-dia e meia. Isso. Ela está meio esquisita. Quer dizer, funciona como o tanto que ela está esquisita, né? Um advérbio. Neste caso ele concorda em gênero com a palavra seguinte. Ela está meio com ela, né? Com o sujeito. Ela está meio esquisita. E era meio-dia e meia hora. Concorda com hora. É um outro equívoco que tem muita gente que comete. E agora? Quem quer responder, levanta a mão. José. Ela mesma. Quer dizer, eu mesma. Né? Funciona como um adjetivo de... como é que a gente diz? De reforço. Ela mesma. E ele mesmo fez isso. Às vezes a gente encontra também problemas. Agora vamos lá.
Já faz ou fazem 2 anos? Já faz. Por quê? Porque aqui o fazer, o empregado, indica tempo decorrido. E ele é impessoal. Então ele fica sempre no singular. Farão 2 anos, faria 2 anos, sempre no singular. Agora, não botei como faz. Eles fazem um trabalho extraordinário. Aí concorda com o sujeito. Porque na primeira frase não tem sujeito, na segunda tem. O chefe deu trabalho para eu. Diante de verbo é sempre eu, tu, nós, vós, eles. Mim não faz nada. Vocês estão bons, hein? Você é professor? Você pode ler este bilhete para mim. Não tem o verbo. Tá? Depois ainda tem o a. Aqui eu vou dizer a frase aqui. E vocês vão dizer se é com H ou sem H. Há muito tempo que eu queria dizer isso para vocês. H indica tempo decorrido. Daqui a pouco nós vamos ter um lanche. Há pouco. Só o A. Então, quando é tempo decorrido, quando é passado, tem o H. Quando é futuro, sem H. Mais fácil gravar assim. Havia ou haviam? Vocês vão dizer se havia ou haviam. 2 livros em cima da mesa. Quem acha que haviam, levante a mão, por favor. Essa aqui é outra coisa que eu ouço demais em exposições doutrinárias e usado de maneira incorreta. Havia 2 livros. Havia, no singular. Porque este havia é sinônimo de existir. Se eu usar o verbo existir, eu vou dizer, existiam 2 livros. Mas se eu for usar o verbo haver, havia 2 livros. Tá? Quando sinônimo de existir é no singular. Sempre. E a fim de e a fim. Eu estou de um cafezinho. A fim de ou a fim? A fim de. Eu estou a fim de um cafezinho. Ele fez isso objetivo, não vai dar certo. Ele chegou de colocar ordem no recinto. Já dei a conta. A fim de ou a fim?
finalidade, né? Com a finalidade de. Então, a fim de. O afim, junto, é usado quando é no sentido de igualdade, de semelhança. Então, almas afins. Aí é junto. Se não, é sempre uma locução conjuntiva ali, de finalidade ou de outra coisa, e é separado. Até tem muita gente que usa afim separado, quando diz assim, fulano está afim de cicrano. É separado, tá tudo separado. Afim de. Separado. Ok? Por quê? Relembrando. Eu acho que todo mundo relembrando. Fala. Sobre essas expressões que a gente tem dois casos que eu gostaria de apresentar aí, que é o além e o aquém. Sim. Porque, por exemplo, o conhecimento da realidade espiritual vai além das nossas expectativas. E o trabalho da tarde deste sábado ficou aquém, ficou abaixo das expectativas. E também tentar simplificar, né? Porque às vezes nós usamos, por exemplo, isso é em função da profissão de jornalismo, né? Que vocês têm que estudar, né? A gente coloca, cometemos um erro, vamos publicar uma errata. Certo ou errado? Como é que é? Cometemos um erro. Veja só, se for um erro, é erratum. É latim. É latim, exatamente. É erratum. E o que nós expositores podemos fazer? Vamos fazer uma correção. Isso. Porque nós queremos usar o latim, né, e complicamos. Porque não sabemos. E se usa com muita naturalidade. E aqui acontece, o jornalismo a gente chama daí de coisas que um vai copiando o outro. No entanto, entretanto, agora vai surgindo por conta de, essa expressão todo mundo fala, né? Por conta de que não tem. Não está errado. Mas em alguns casos. Em algum, a não ser que dentro do contexto esteja errado, né? Mas existe. A gente vai imitando falas sem refletir sobre aquela fala que acha que só para. Isso, obrigada. Bem lembrado. Agora nós vamos chegar num assunto que aquilo que a gente faz nas casas espíritas é uma palestra ou é uma exposição? Exposição. Por quê? Porque você tem um ponto focal, que é o evangelho, que você pegou lá, e você vai expressar daquilo ali. Uma palestra já é um tema bem mais amplo, geralmente dado por alguém que é especialista naquele assunto. Exatamente, dona Marcela. A palestra, a diferença entre exposição e palestra é que numa exposição doutrinária, por mais criativo que possa ser o expositor, ele vai buscar outras fontes, ele vai enriquecer aquele texto que foi dado a ele como exposição, mas ele não vai inventar nada que esteja fora da doutrina espírita. Nós temos um compromisso muito sério com o espiritismo. Nós não vamos lá para a tribuna para dar opinião pessoal. Kardec diz isso, mas eu acho que é isso. Deus nos livre.
Enquanto não mudar realmente, que alguém prove que o que o Kardec disse não é verdade, o que não aconteceu até hoje, nós vamos nos ater aos ensinamentos de Kardec, da doutrina espírita. Pois não? O expositor está preso a dois pontos, ao tema e à doutrina. Exatamente. O Divaldo dizia que qualquer tema pode ser abordado dentro da casa espírita, desde que seja dentro do objetivo, do contexto da doutrina espírita. Exatamente. Não pode fugir a isso. Bem isso. Obrigada. Então, aqui, em palestra, o expositor... Opa, você levantou a mão? Eu levantei. Só para complementando o que ele disse, aí o expositor ele não pode achar nada. O expositor ele tem que estudar para fazer a exposição daquele tema e ele só vai expor o que ele aprendeu dentro do tema e não do achismo dele. Exatamente. O Haroldo diz que nós, na verdade, somos tradutores, tradutores do tema que foi abordado, das fontes que nós pesquisamos. Por isso que eu aprendi com minha mãe, sempre das fontes, porque todo mundo tem o direito de ler e discordar de mim. Exatamente. Eu não diria tradutores, mas interpretadores, né? Então é bem isso. Então a palestra é o ato de discursar sobre um ponto de vista nosso. Então, se um psicólogo vai, como está no exemplo ali hoje, vai falar sobre crianças difíceis, peraltas, ele vai fazer uma palestra. Porque o conhecimento deste assunto é dele. E ele não precisa necessariamente, dependendo da linha de trabalho dele, concordar com os outros. Agora nós, se formos fazer uma exposição doutrinária sobre reencarnação, nós vamos dizer que a gente reencarna num animal? Não, isso não é da doutrina espírita. Isso é lá das religiões, algumas religiões orientais. Indianos, né? É aqui, ó. Então, a exposição, ela é um recorte que a gente faz sobre um assunto. Então, por exemplo, espiritismo é assunto, é amplo. Aí eu quero falar sobre as parábolas de Jesus. É um subassunto dentro do assunto, né? Porque não dá para falar de todas elas. Aí eu vou escolher uma parábola. Aí deixa de ser assunto para ser um tema. Dentro deste tema, a parábola do bom samaritano, eu ainda posso retirar um subtema. Então, o assunto é genérico, o tema é um recorte deste assunto. Então, se o Marcelo, desculpa estar te usando, tá, Marcelo? É que eu sei que tu é diretor de departamento. Se o Marcelo der colocar lá para a Albertina, parábolas de Jesus, eu tenho duas alternativas. Eu pego uma parábola e dali eu vou extrair um tema, uma parábola. Posso até dizer, Jesus ensinou 10 parábolas, citar as 10. E escolho uma para detalhar. Ou ele bota assim, o Sermão do Monte. Gente, pensem no Sermão do Monte ou da montanha. Alguns dizem da planície. Pensem
no Sermão do Monte. Aí o que a gente faz? Nós podemos chegar lá e dizer assim, o Sermão do Monte é dividido em 4 discursos. O primeiro discurso é esse, o segundo é esse, terceiro é esse, quarto é esse. E dizer alguma coisinha sobre cada um, que cada um vai abordar. Ponto final. Não posso falar sobre os 4 discursos. Eu posso dizer o que cada discurso significa. Mas numa exposição de 30 a 45 minutos, não dá. Então é importante que é preferível falar 20 minutos bem de um assunto do que ficar 1 hora rodeando sem chegar a lugar algum. E é o que às vezes acontece. Então aqui diz, apresentação organizada de um assunto, de um recorte. Nós podemos receber como tema, eu digo receber porque lá no SEDAC a gente recebe, né, o tema. A gente recebe como tema um assunto, só que aí dentro daquele assunto, eu, que seria expositora, vou fazer um recorte. Eu vou dizer assim, vou falar disso. Porque senão não dá muito certo. Então, esse recorte é o tema, que se dá oralmente ou por escrito, que é uma explanação. Quando a gente pede para os nossos alunos, lá no vestibular, fazerem uma redação, está lá dizendo que é uma dissertação. É o que a gente faz no doutrina espírita, é uma dissertação. Só que lá, no vestibular, o estudante pode colocar a opinião dele. Na doutrina espírita, não. Nós vamos colocar a opinião dos espíritos que foram coordenados pelo Cristo. É isto que nós vamos colocar lá. Não tem que inventar a corda, não. Oi? O expositor ele faz um recorte de um tema. De um assunto. Não de um tema. Não de um assunto. E aquele recorte vira tema. O Marcelo já vai daqui a pouquinho falar sobre isso. É que vocês não vão entender. Eu coloquei aqui, não cabem opiniões pessoais quanto aos fundamentos do Consolador prometido, porque nenhum deles foi derrubado até hoje. Então eu não posso ir lá. O Kardec diz isso, mas eu não concordo muito, eu acho que é isso. Não dá para fazer isso, não. Por favor, Marcelo. Há espaços e ambientes dentro da doutrina espírita que nos permitem fazer os questionamentos, que são, por exemplo, nos grupos de estudo. Então, esses questionamentos muito específicos que a Tina está aqui nos dizendo, que na exposição doutrinária nós não podemos e não devemos, de fato, fazer, nós temos todo o direito de debater nos grupos de estudo que participamos, aquele ambiente. A doutrina espírita, você está muitas vezes falando para as pessoas que estão chegando na doutrina. Eu aprendi com essa querida aqui que acima de qualquer coisa que nós estejamos fazendo, acima de qualquer conhecimento que você tenha da doutrina ou de cultura agregada, toda a tua cultura, tudo que tu sabe, não vai adiantar de nada se você não consolar. Então, as pessoas estão chegando para serem consoladas e precisam sair dali com esperança. Aí a pessoa chega, a gente coloca um monte de dúvida,
a coisa não vai ficar bacana. Tá bom? Só para permitir só fazer esse comentário. Obrigada, Marcelo. Isso que o Marcelo colocou, por exemplo, é quando a gente faz uma exposição muito técnica, porque o tema assim exige. Vai falar de perispírito e não usa, vamos dizer, uma forma que possa ser entendida por aquele que está chegando, por aquele que já está e por aquele que conhece, porque é mais técnico. Tem muitos assuntos no livro dos médiuns, na doutrina de modo geral, que são bastante técnicos. Então há que se ter cuidado com isso. Quem vai falar sobre isso? Por que é importante? Tem que sempre responder as perguntinhas. O que, por que e como? Então, aquilo que nós fazemos nas casas espíritas, semanalmente, é uma exposição. Nós somos expositores. Certo? Bertina, mas nas casas espíritas, em alguma casa, pode chamar de palestra, porque eu já vi vários chamados de palestra, fora daqui de Santa Catarina, principalmente. Eu já chamei também. Inadequado, né? Isso que eu queria saber, se existe uma palestra também numa casa espírita ou não, é sempre exposição. Se for sobre a doutrina espírita, é exposição. Você não vê o Haroldo Dutra Dias, por exemplo, falando coisas que não sejam espíritas. Né? Embora ele fale algumas horas, ele está expondo. Tá? Não sei se tem coragem de dizer isso para ele, mas... Não, pode falar. Só uma pergunta. Eu já ouvi muita gente dentro da casa espírita falar que ele é um orador. A oratória não é uma coisa para todos. Não. É o exemplo que a gente tem de uma boa oratória. Tá? Mesmo como você falou aí do Haroldo, do Rossano, do Zé Raul Teixeira, né? Que são aí os escolhidos. Tem outros que estão aí aparecendo, né? Como Vitor Hugo, né? Outros jovens, que é muito interessante, estão aparecendo. Mas a oratória, tá? Se autodeclarar orador, eu acho meio complicado no movimento espírita. Eu jamais me declarei como orador, porque eu não sou. Pode, Marcelo. Esse cara chato, vocês vão igual. A oratória no meio espírita é instrumento, né? É um instrumento técnico, ou uma técnica, ou um instrumento técnico, para que a gente possa melhor conduzir e expor o que pretende. Na exposição. Expor, né? Na exposição. Pô, se dizer orador era, sei lá, Sêneca, né? Show mesmo. É outra. Até mesmo. Ele é orador, Jonas. Marcelo. Eu sou orador, mas com a cara Até mesmo, porque dentro do curso de oratória, você tem uma série de técnicas que você pode introduzir numa exposição. Tá? Por exemplo, num curso de oratória, você tem 10 minutos inicial e 10 minutos final que você se aprende num período de 1 hora. 40, o receptor, ele se perde em pensamentos. Tá? Isso é já levantado. Nesses 40, existem técnicas que você pode utilizar, como o Divaldo usava muito bem, Rossano, contando casos e causos, para você prender a pessoa ali. São técnicas de oratória que você pode utilizar dentro da exposição. Como é teu nome? Desculpa. Pedro, o que é que nós, expositores espíritas, devemos procurar ter de contato, de conhecimento? Sim, nós devemos fazer cursos de oratória. Devemos, de fato, fazer. Agora, nos designarmos oradores,
Só se for matadores de hora, como disse o João. É isso, né? Matador de hora. O João é orador. Orador sério. Desculpa. Imagina. Mas muito bem colocado. Então aqui é só resumindo o que já foi dito até agora. O assunto pode ser considerado um macroconjunto no qual estão incluídos diferentes temas ou recortes temáticos. A palavra recorte evidencia que deve ser abordada apenas uma parte específica de um assunto. Então, se eu digo lá, fale sobre violência. Que violência? A doméstica? A violência nas ruas? A violência no trânsito? Quer dizer, são recortes. Tem que recortar. Falar de violência no sentido amplo, nós vamos estar falando da guerra no Oriente Médio e por aí afora. Então, para resumir, o tema é uma delimitação do assunto. Então, aqueles que indicam os temas para as exposições doutrinárias ou os assuntos, talvez já fosse melhor indicar o tema, né? Que facilita para quem vai fazer. Então aqui, concluindo, não é concluindo, são exemplos. Assunto é a generalização. Como eu disse aqui agora, violência de quê? É genérico, né? Geral. Tema é a especificação, falar de. Então, exemplos. Assunto. Doutrina espírita. Olha a amplidão de conteúdos que existe na doutrina espírita. Vou fazer um recorte. Vou buscar um tema. Princípios da doutrina espírita. É possível, sim, se falar disso numa exposição doutrinária, tranquilamente. Outro exemplo. As parábolas de Jesus. Vou falar de todas elas? Não dá. Então vamos fazer o recorte, buscar o tema. A parábola do bom samaritano. E tem que ser ligeirinho, né? Porque se nós pesquisarmos bastante, 45 minutos não são suficientes. Tem que ver quais pontos ali eu considero mais importantes para serem discutidos, né, apresentados. Então, o assunto é um conjunto de subtemas. E aqui tem uma coisa interessante. Um discurso ou uma fala, que é o que eu estou fazendo aqui, vale tanto menos quanto mais genérico for. É a ideia que eu dei ainda há pouco. Vou falar sobre as bem-aventuranças. E aí eu falo correndinho. Será que alguém conseguiu ficar com alguma coisa? Não dá. É genérico. Só dá para pontuar, não dá para estudar. Então ficou muito generalizado. E no fim não se aprende ou se detém. É muito pouco. Bertina, Opa. Vai ser chato novamente. Eu vou ser chato novamente. Imagina, não está sendo chato. Você falou uma coisa pontual. Uhum. A gente sabe muito bem
que 40 minutos, 45, 30 minutos, cada casa tem um tempo, não Sim. dá para abordar o tema. Mesmo que você restrinja, tá? Uhum. Você não consegue, você vai pontuar e chamar a atenção para alguns temas. Certo. Tá? Aí eu volto lá na questão das fontes. Uhum. É interessante colocar as fontes, porque a plenária tem o direito e até mesmo da gente estimular e ir buscar Sim. livros. Vou dar um exemplo da nossa casa lá, eu e o Maica fazíamos, e a gente colocava as fontes. Era o dia que a livraria mais vendia livros. Uhum. Porque a pessoa descia, já passava na livraria, se interessava por aquele ou aquele outro livro. Uhum. Então, quando a gente aborda sinteticamente, abordando, não aprofunda, e avisa, não dá para aprofundar, né? Uhum. A gente não está estimulando a busca, a pesquisa. Com certeza. Com certeza. Eu nunca vou para uma exposição doutrinária sem levar o livro, pelo menos o principal, em que eu me baseei para fazer a exposição. Sempre levo. E se eu esqueço, eu já escrevo, pensando na possibilidade de esquecer, de dizer de onde eu retirei aquele conteúdo. Isso é muito importante. Serve exatamente para essas duas coisas. Estimula a pessoa a buscar mais conhecimento, mais aprofundamento, e estimula também a venda de livros espíritas, que é muito importante, inclusive para a sobrevivência das casas, né? E agora, para concluir, é isso aqui, né? Sim. Então, eu não diria para ser um bom, diria para ser um expositor de uma casa espírita. Nós não vamos entrar aqui em detalhes do que está escrito, mas primeira coisa, ser espírita. Estou convicto, é isso que eu quero. Eu sou espírita. Não tenho medo de dizer isso em lugar algum. Depois, conhecer a doutrina espírita. Não só conhecer, compreender, estudar muito a doutrina espírita. Estudar. Essa palavrinha tem que estar sempre conosco, sempre nos aprofundando nos conteúdos da doutrina espírita. Saber, eu botei ali estudar continuamente, né? Saber que a exposição é, em primeiro lugar, para si mesmo. Que tem muita gente que vai lá e acha que fez uma grande coisa para os outros e esquece de olhar para si. Isso é vaidade. Betina, você falou ali nas frases, tá? Aquelas frases que às vezes a gente por exemplo, aqui nós temos um problema de algumas, lá costumo não falar problema, falar problema. É um erro de linguagem que é muito comum. Tá? Sim. E o expositor, como você falou, além de ele falar dentro da coerência da língua portuguesa, quando ele vai expor, eu trouxe esse tema para vocês. E o Humberto de Campos, nos seus livros, nos diz que é para mim. Não é para os outros. Então estamos aqui para estudar juntos. Exatamente. Tá? Então eu lembro dentro dessa passagem, esse relato de Humberto de Campos, que nos chama a atenção. Nunca diga para os outros, é para você. Sobretudo, eu digo isso quando se trata de um tema um pouco mais delicado. Eu sempre digo, o expositor fala em primeiro lugar para si mesmo. Eu precisava estudar sobre isso, refletir sobre isso, e vamos refletir juntos. Porque quem acha que está falando para os outros tem que ter cuidado consigo mesmo.
ser disciplinado, né, com estudo, com a casa espírita ou com as casas espíritas em que é convidado a fazer exposições doutrinárias, ter respeito com a doutrina e, sobretudo, consigo mesmo, né? Ser coerente. Se eu digo uma coisa aqui, eu não posso chegar lá na rua e fazer outra, gente. Eu já contei essa história, acho que todo mundo já sabe. Eu fui uma vez na ortoimagem. Estava com problema no ombro e estava lá esperando para autorizar uma aplicação aqui no ombro. Uma fila enorme, um calor terrível. Havia 2 pessoas atendendo. Mas assim, com uma morosidade, sabe? Quando um pé levantava, o outro pegava fogo. Aí eu fui ficando. Aí de repente eu pensei assim, meu Deus do céu, que elas estão o dia inteiro fazendo isso, né? E fiquei aguardando. Aí quando eu entreguei a minha carteira, eu dei boa tarde. Ela não levantou a cabeça, a moça. Aí quando ela pegou a minha carteira de identidade, ela olhou para mim. Olhou para mim e disse assim, a senhora não fez uma palestra essa semana? Uma palestra, ela falou. Esta semana? Aí eu parei, pensei, desfiz. Lá na Dona Elza, aqui. Ela assim, eu estava lá, eu assisti. Vocês já pensaram se eu naquela fila tivesse soltado os cachorros e tivesse, vamos andar com esse negócio mais ligeiro? É aquela história que o Haroldo Dutra desconta, né, do filho. E é assim, nós somos observados, avaliados o tempo todo. Ser coerente, ser discreto, né? Não preciso nem comentar sobre isso. Exercitar a humildade. Por exemplo, eu vou numa casa espírita, às vezes eu venho aqui, eu vou muito lá no Jones, também em outros lugares, lá no Consolador, Armazém, Laguna, né, por aí. A pessoa vai, a responsável lá pela mesa, hoje nós temos a nossa irmã Albertina, às vezes elas dizem Felizbino, que é trabalhadora do Deus, Amor e Caridade. Ponto. Aí outro dia eu estava assistindo uma exposição doutrinária, a pessoa foi apresentada, aí ela resolveu fazer uma autoapresentação de tudo que ela fazia na doutrina espírita. Isso não pega bem. Não pega bem. Então, por isso que eu coloquei exercitar a humildade. Esclarecer e consolar. Que nós já falamos aqui, que o próprio Marcelo falou, né? Termos caridade com as palavras. Que existem temas que são muito delicados e a gente precisa ter caridade para abordar, para não cutucar a ferida de ninguém, para não machucar mais ninguém e estar aberto à avaliação, sem melindres. E o Ceia está aqui, trabalhou na Unisul comigo, e uma das coisas que me fez aprender muito foi ser avaliada. Porque nós éramos avaliadas 24 horas do dia, né, Nilce? Então, por que não aqui? Eu não tenho nenhum problema. Pode chegar para mim e dizer, fizesse errado isso, fizesse aquilo, quem sabe que o melhor é aqui. Tudo bem, assim que a gente cresce. Se ninguém disser para nós que nós erramos ou nos equivocamos, nós vamos continuar nos equivocando eternamente.
Gente, obrigada pela paciência de vocês. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Hã? Estou a fim de um café. Até daqui a pouco. Gente, uma boa tarde. Gente, é o seguinte, com licença, vamos tirar uma foto antes de subir para o café, porque depois qualquer coisa eu percebi que muitos vão embora. Então, vamos chegar aqui na frente para tirar uma foto, por favor? Podem subir no tablado aqui, ó.